gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. A chuva continua rondando a cidade de Belo Horizonte, né? Pela manhã nós tivemos aí um tempo fechado, achávamos que teríamos uma chuva forte na cidade e parece que a chuva passou, foi para outro lugar, porque aqui em Belo Horizonte praticamente não choveu, né? Mas a previsão é de chuva, principalmente para a parte da tarde e à noite em Belo Horizonte. Um abraço para você, paz e alegria é o que desejamos para você e para todas as donas de casa nesta manhã aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, olha aqui, o presidente Bolsonaro foi a São Paulo ontem visitar os locais atingidos pelas chuvas que mataram mais de 20 pessoas, né? E ainda São Paulo está vivendo um problema muito grave porque uma obra do metrô de São Paulo, né, na região do Rio Pinheiros, perfurou uma tubulação de água de chuva e essa tubulação, a água foi toda por o buraco do metrô. Então, quer dizer, você tem dois problemas, né? Fez um buraco maior do que aquele que deveria ter e o pessoal está com dificuldade para tampar o buraco e tirar a água, né? Primeira coisa é acabar com o vazamento da água de chuva que perfurou e que fez um grande buraco lá no local onde se constrói uma linha do metrô de São Paulo. Eu sei que essas coisas são difíceis, né? Em 2003 teve um desabamento também de uma obra do metrô. Não me esqueço, foi num domingo, né? Deu problema demais, matou gente, etc. Essas obras, elas são difíceis de serem realizadas, né? Fico me lembrando aqui que o primeiro metrô do mundo foi o metrô de Londres. Londres era uma cidade que fedia. Uma cidade que tinha esgoto pelo meio da rua, né? Um problema gravíssimo de saúde pública e etc. Então, o engenheiro londrino, ele resolveu dar uma solução, ou seja, fazer galerias de esgoto na cidade para deixar de poluir aquele rio maravilhoso que passa no centro de Londres, né? E, naturalmente, trazer mais limpeza para a cidade e menos mau cheiro para a cidade. E ao fazer esta obra de esgoto, ele fez galerias tão grandes que falou assim, por que nós não colocamos um trem passando debaixo do chão, ao invés de um trem passando em cima do chão? E foi assim que foi inaugurado em 1860 o primeiro metrô, né? O primeiro transporte de massa que passa por baixo. O metrô não é porque passa por baixo. O metrô porque chama metropolitano. É a palavra metropolitana, né? Metropolitano, diminuído, metrô, né? Metrô não é dizer que todo metrô tem que passar por baixo do chão. Nos lugares, nos centros nevrálgicos das cidades, o metrô passa por baixo. Quando ele sai do centro nevrálgico, ele é um metrô de superfície. É assim na França, em Paris, né? Ele passa por baixo no centro de Paris e depois que ele sai do centro de Paris, ele roda de superfície, como deveria ser o metrô de Belo Horizonte, né? Eu sempre falo que o metrô de Belo Horizonte, o grande erro foi não passar no centro da cidade. Se você chegasse ali na Lagoinha e fizesse ali o metrô, entrasse à direita e tivéssemos uma estação de metropolitano, de metrô, na Praça Rio Branco, debaixo da Praça Rio Branco, e o metrô descesse a Santos Dumont, ou descesse a Caetés, debaixo do chão, para ir lá para a Praça da Estação, né, nós teríamos um metrô que passava no centro, que passaria no centro nevrálgico da cidade. E o outro transporte poderia ser feito bonde articulado, né? Você fazia um bonde articulado, por exemplo, passando por toda Afonso Pena e na Savassi, né? Sem problema nenhum, você podia fazer um bonde articulado passando na Afonso Pena, Savassi, né? Você ia ter um transporte público de qualidade. Você sai do metrô e entra no bonde articulado, que estaria ali na mesma praça, né? Eu vi isso, sabe onde? Vi isso
na Turquia, né? Na cidade, na antiga Constantinopla, né? Você encontra lá o metrô, você encontra o bonde articulado, tudo certinho, sem problema nenhum, né? E o bonde articulado é muito bom, que ele convive com o trânsito das cidades. São soluções que nós estamos sonhando demais, né? Aqui precisamos de um novo Juscelino Kubitschek de Oliveira para dirigir Belo Horizonte, para ser o prefeito furacão que ele foi, podemos sonhar com tudo isso. Nós temos um metrô aqui. Sabe quem fez esse metrô de Belo Horizonte? O ex-ministro Eliseu Rezende, na década de 70, finalzinho da década de 70, ele conseguiu trazer o metrô. Não me esqueço disso, que ele me ligou de Paris, quando ele comprou, ele assinou o contrato para o metrô de Belo Horizonte e havia os trens para o metrô de Belo Horizonte. E ele me ligou, eu estava uma tarde na Rádio Tatiaia, ele me ligou, eu o coloquei no ar, né? E foi o grande ministro Eliseu Rezende, que expandiu o anel rodoviário, que era uma estradinha pequena, né? De mão em contramão, né? Fez esse anel rodoviário que nós temos aí. Isso foi feito na década de 70. Ninguém fez mais nada na cidade, né? Infelizmente, né? O Hélio Garcia foi prefeito logo depois e fez o Arrudas, né? E pronto, mesmo assim o Arrudas, que foi feito depois da Via Expressa, indo para o Barreiro, né, eles diminuíram a calha do Arrudas. Em vez de aumentar, deixar a calha larga, você está fazendo uma obra, deixa a obra larga do jeito que estava. Não, diminuir a calha. Diminuir a calha e depois não teve mais jeito de você resolver o problema das enchentes, né? Felizmente, né? Porque a calha, para receber a água de contagem, a água do Barreiro, todo o Barreiro, não consegue ficar dentro da calha. Aí sai para fora, felizmente. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen. Pílulas de Lúcen são antissépticas das veias urinárias e você vai encontrá-las em todas as farmácias e drogarias. Você costuma receber mensagens de trabalho fora do horário de desempenhar suas funções? Saiba que um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados quer permitir que funcionários privados e públicos possam se desconectar dos sistemas de mensagem ao encerrarem seus horários de trabalho. Quem conta isso é a Gabriele Assis. Gabriele. O projeto pretende alterar a consolidação das leis do trabalho para regular o uso de ferramentas digitais fora da jornada e dos dias úteis. Ele está positivando, ele está colocando expresso numa lei o chamado direito à desconexão, que é, na verdade, o direito que qualquer empregado tem em um ordenamento jurídico em que você tenha uma jornada de trabalho regulamentada, com as horas máximas a serem trabalhadas por dia, as horas máximas a serem trabalhadas semanalmente e tudo aquilo que extrapola seria chamado o trabalho extraordinário. O autor da proposta, o deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, disse ter se inspirado na alteração da legislação trabalhista francesa. A Europa tem uma cultura, e aí necessariamente, que é um ponto crucial, ainda que seja regulamentado, essa questão da desconexão passa necessariamente uma questão cultural. Se o projeto for aprovado, o empregador que não respeitar o direito à desconexão pode ser multado em 50% do valor do salário, com os recursos sendo revertidos para o empregado. Caso ele fique importunando lá pelo aplicativo de mensagem instantânea ou ligando fora do horário de trabalho daquele empregado. Então, trazendo essa multa, quando dói no bolso, muitas das vezes a gente consegue uma reeducação. O Edson trabalha como vendedor em uma distribuidora de baterias automotivas e recebe ligações e mensagens de clientes fora do horário de trabalho. No caso específico dele, esse contato é essencial para as vendas. Eu necessito dessas vendas meio que fora do horário, algumas consultas também, algumas dúvidas com relação à aplicação, questão questão técnica também, né, do produto que eu vendo. Então, surge muita dúvida no cliente e a maioria deles acaba não tendo pudor, né? Então, precisou, manda mensagem na hora, liga, sábado, domingo. Segundo a advogada, o projeto vai precisar se adaptar à realidade das empresas. Claro que vale sempre um bom senso, tem questões que vão ser muito cruciais
saber alguma informação daquele empregado, ou até mesmo uma opinião, né? Dependendo até do cargo e da hierarquia que ele ocupa, do nível hierárquico que ele ocupa. Mas eu acho que mais do que questão do bom senso passa pela qual é a função desempenhada por esse empregado. Feito esse contato fora do horário de trabalho, eu acho que passa por uma necessidade de reconhecer que aquele trabalhador, e é a mudança mesmo da cultura, porque para mim é nítido isso, que ele está trabalhando, então ele precisa de ser remunerado essencialmente por isso. A necessidade, ela te impõe alguns limites que a gente não pode, a gente tem que ultrapassar, né? Pois é uma coisa interessante, né? Mas você funciona, é um negócio assim meio poeta, né? Meio poesia, porque o bom empregado, se ele é um vendedor, ele quer vender a hora que der, não é não? Quer vender a hora que der. Porque já saiu do horário de trabalho, não vai deixar de vender? Sei lá. Se a criança acordou, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Você sabe, né? Se precisarem de um médico, então, né? Se complicar mais, vai para o médico, tá legal? Mas a auricedina é uma maravilha. Olha aqui, com a volta às aulas, uma das preocupações dos pais é com a compra do material escolar. E os preços estão pesando bastante no bolso, sempre pesaram, né? No caso de alguns itens, os valores estão cerca de 30% mais caros, se comparados com 2021. No entanto, algumas estratégicas podem ajudar na hora de ir às compras. Quem conta é a Ana Elisiário. O custo relacionado à educação é uma das despesas mais comuns no início do ano e costumam apertar o bolso de algumas famílias. As condições se impõem, os pais estão numa situação muitas vezes desfavorável, né? Uma situação às vezes de insuficiência de dinheiro, né? Falta de dinheiro para comprar os materiais, para ter acesso aos materiais, as mensalidades escolares, as matrículas, né? Junta-se tudo de uma única vez, né? Mas são questões conhecidas, né? As questões das mensalidades, os materiais escolares, têm sua data certa, seu período certo, todos nós sabemos disso, questões de matrículas, questões de mensalidades, questões de materiais escolares, né? Ou seja, tudo que acontece esse mês aí, desses meses de dezembro, novembro para frente já começa, né? A pré-matrícula, então novembro, dezembro, janeiro, que é a época que se intensifica isso para, né, fechar aí o pacote dos materiais, mochila, cadernos, tudo, né, que os alunos necessitam para o início das aulas agora em fevereiro, março, né? E os gastos com a compra de material escolar vão pesar mais neste ano. Segundo estimativas, alguns itens essenciais na educação, como caderno, mochilas e livros didáticos, podem ter um aumento no valor de cerca de 30%. Eu vejo como a falta de planejamento uma questão central que acaba levando as pessoas a se sujeitarem aos preços, né? Deixarem para a última hora, né? Irem em busca dos materiais, em busca dos livros, né? Na última hora, aí já está todo mundo mais com um pouco menos de paciência para discutir, menos aí disponível, né? Menos aberto para negociações, período de férias, né? Então, assim, um período mais conturbado. A gente sempre se programa, faz bastante pesquisa, né? A gente olha na internet, vai até as lojas também, faz uma comparação de preço. E para não extrapolar nos gastos com a educação, é preciso criar algumas estratégias para conseguir economizar neste momento. As pessoas devem se planejar ao longo do ano, sabendo que essa despesa, que vai se juntar a outras, né, como sabemos, IPTU, IPVA, tudo se reúne, né, esse volume de despesas, né, de saídas de dinheiro agora nesse mês de janeiro, e a falta de planejamento, de não ter previsto, né, se preparado para essas despesas nessa época do ano, acaba levando as pessoas a se sujeitarem. A gente negocia, né, nem só para ela, nem só para a gente também. A gente faz a pesquisa, mostra para ela, olha, temos essas opções que cabem no orçamento, qual delas você escolhe? Uma capa de caderno, que acha bonitinho e tal, mas normalmente são as mais caras, né? E a gente vai mostrando algumas outras alternativas, dá para customizar, né? Fazer, como é que fala? A gente faz personalizado, a gente faz assim, que agrada todo mundo e sai com um preço bacana também. Já melhorou um pouquinho, né? Hoje, porque antes
o pai do aluno era obrigado a mandar papel higiênico, né? Uma caixa de papel higiênico, sabonete, né? Papel toalha, uma série de coisas que o aluno era obrigado a levar, que nas escolas você tinha um verdadeiro depósito desse material que a escola não gastava. Hoje a escola, essa coisa foi proibida, né? Foi proibida. E eu lembro quando eu trabalhei na Prefeitura de Contagem, na administração do Ademir Lucas, ele proibiu de pedir qualquer coisa desse tipo na escola, né? A escola só podia pedir o material escolar que o aluno ia usar durante o ano letivo. Aliás, as coisas estão mudando. Hoje, o aluno está sendo incitado a levar, principalmente os colégios, né, mais caros da cidade, o aluno já leva o seu notebook, né? Porque ele vai, hoje, inclusive, tem uma tal de plataforma de livros que você compra pela internet. E você vai acessar, você vai ter que ter uma chave para abrir, né, na internet e acessar os livros necessários na tal de plataforma. E sabe quanto custa uma plataforma? Não custa menos de R$1.000, não. Né? Então, essa é a realidade hoje. Além dos cadernos que você tem que comprar, do material que você tem que levar, né, da borracha, do lápis de cor e dessas coisas todas normais, né, que sempre foi necessário no material escolar dos alunos, agora tem a tal de plataforma. Daqui uns dias, né, tudo vai ser pela internet, né, e você não vai mais gastar esse material para a criança trabalhar, né, a criança já vai trabalhar no próprio computador, né. Quer dizer, as coisas vão mudando, né. Eu era meio cético com respeito a isso, mas tinha um aluno, uma pessoa da minha família, que eu ficava preocupado porque ele ficava no computador o dia inteiro. Aí ele fez a prova do Enem, passou muito bem, e passou nas outras provas, pôde escolher a universidade pública que quisesse. Por quê? Porque ele ficava o dia inteiro estudando no computador, né? Diferentemente daqueles que pegam um livro, que tem, né? Então as coisas vão mudando, né? Então a gente tem que acompanhar essas mudanças. Olha aqui, o presidente Bolsonaro assinou uma portaria agora no Palácio do Planalto, uma portaria interessante, acabando com a necessidade da presença dos idosos para a prova de vida. É um negócio, a prova de vida você faz no banco, né? No banco que você recebe. Você vai lá e fala, eu sou fulano de tal, tá aqui minha carteira de identidade, tá aqui o meu cartão de recebimento e tal, né? E é obrigado a fazer. Outro dia eu quase carreguei um senhor saindo do Banco Itaú, porque o moço foi fazer prova de vida e ele não estava aguentando ficar em pé, né? Aí, mas mesmo assim, o ato assinado pelo presidente da República, lá com o ministro do Trabalho, eles vão fazer um cruzamento de dados. Ou seja, se a pessoa, por exemplo, vacinou, então o governo vai fazer um cruzamento de dados daquela pessoa com a vacinação. Se ele vacinou, sinal que ele está vivo, né? Se ele votou, sinal que está vivo. Mas normalmente as pessoas chegam, aqui no Brasil, as pessoas chegam aos 70 anos de idade e dizem, eu não preciso votar mais. E não vai lá votar mais não, né? Aliás, teve um amigo meu que falou assim, olha, eu perdi muito voto, porque os meus eleitores eram pessoas mais velhas. Eu confiei nos mais velhos e eles não foram votar, né? Acontece isso, né? Então, eu não sei se vai dar muito certo, porque você fazer cruzamento de dados com imposto de renda, né? Você cruza com o imposto de renda, ele fez imposto de renda, mas e a pessoa que o salário não dá para fazer imposto de renda? Não precisa nem de fazer declaração de imposto de renda. Tem que ter alguma forma, né? Eu quero ver como é que isso vai funcionar na prática, porque o presidente assinou o ato hoje. E vamos ver se isso vai funcionar na prática sem problema nenhum. Um outro assunto interessante é que nós não teremos carnaval oficial em Belo Horizonte. E o prefeito Alexandre Calil liberou o comércio para abrir as portas nos dias de carnaval. Normalmente, segunda e terça-feira de carnaval, o comércio não funciona. A indústria até que funciona, mas a terça-feira ninguém funciona, né? É a terça-feira, chamada terça-feira gorda de carnaval. Mas aqui em Belo Horizonte, como não vai ter desfile de nada,
não vai ter carnaval de rua, né? Pode ter aí uma outra manifestação de carnaval, mas não vai haver carnaval, oficialmente não. Então o prefeito já autorizou e o comércio vai funcionar na terça e na quarta-feira. Acho que na segunda-feira o comércio tem um compromisso, né? Os sindicatos têm um compromisso, o sindicato patronal com o sindicato dos empregados, né? É um dia que se mata, um dia que o comércio teria folga, né? Os comerciários teriam folga, então eles ficam com a segunda-feira de carnaval. Mas a terça-feira vai funcionar e a quarta-feira, esse negócio de pegar meio-dia, não vai ter nada disso não. O comércio vai funcionar normalmente, todo mundo vai ter que trabalhar normalmente na cidade, né? Principalmente o comércio, né? Eu não sei os outros segmentos, né, de empregos da cidade, mas pelo menos, né, o comércio eu tenho a plena certeza que vai funcionar. A indústria, então, vai funcionar sem problema nenhum, né? Vai funcionar segunda, terça, quarta, vai funcionar a semana toda, normalmente, né? Eu até não posso falar nada disso porque eu sempre trabalhei todos os dias do carnaval porque fazia cobertura. Depois, trabalhava no resto da semana, porque você tinha que continuar trabalhando, né? Então, para mim não vai modificar muita coisa não, vai ficar a mesma coisa, porque toda a vida eu trabalhei normalmente nos dias antes e depois do carnaval, né? Sempre trabalhei muito, né? Então, nós não vamos ter muito problema aí, o comércio vai funcionar. Olha que nós estamos precisando do comércio funcionar mesmo, de recuperar as lojas fechadas da cidade. Olha, a atividade comercial em Belo Horizonte caiu demais. O povo está sem dinheiro para fazer compra, para comprar. Um amigo meu falou assim, irmão, fui ao supermercado, cheguei lá e encontrei jiló R$18, quiabo R$15, chuchu R$8. Eu falei assim, não vou comprar. Tá difícil, né? Porque nós tivemos aí chuvas em excesso, né? E as hortas, o hortifruti granjeiro ficou muito prejudicado, né? Então os caras aproveitam, né? Tem pouco produto, então o produto fica muito valorizado, né? O jiló que custava aí R$1, R$1,50 o quilo, R$18. Quiabo, R$15, né? Então, quem tem aquele quiabinho em casa, tem um lugar para plantar e tal, tá levando vantagem, né? Aquela covinha e tal, porque hoje até mesmo a couve está tudo muito caro, porque as enchentes acabaram com tudo, né? Muita água acabou com as plantas, né? Diz que água demais mata a planta, né? E as plantas que nós nos alimentamos delas, né? Elas ficaram prejudicadas com as enchentes, né? Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês e até lá.